Bem-vindas e bem-vindos ao Didaticast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Iniciativa da disciplina de didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. A quarta temporada do Didaticast será dedicada à narrativa e reflexão de docentes que atuam na educação básica sobre temas afetos à área da didática. A obra de referência escolhida para essa temporada foi Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. Olá, meu nome é Natália Fortunato, tenho 37 anos, atuo como professora na Escola de Educação Básica Laurita Dutra de Souza, na cidade de São José, Santa Catarina, escola pública da Rede Estadual de Ensino. Sou professora efetiva nessa escola desde 2020, onde passei a ter a minha primeira experiência como regente na escola pública. Minha trajetória anterior se deu na rede privada. Em 2022, atuei como professora do 5º ano, mas é nas turmas de alfabetização o lugar que gosto de estar, lugar para onde retorno ano que vem. Acredito que planejar faça parte da vida da maioria das pessoas, assim como em todas as profissões. As pessoas planejam as férias, a semana, o final de semana, o que comer, o que fazer, como fazer, suas metas. Na profissão docente, planejar faz parte do cotidiano. Organiza-se a rotina, organiza-se o lanche, organiza-se a entrada e a saída dos educandos. Mas, principalmente, planejamos formas de como pode se dar o desenvolvimento intelectual e cognitivo dos sujeitos escolares. É necessário pensar o que vamos ensinar, como iremos ensinar, além de pensar em como o nosso educando aprende e o que deve aprender, o que verdadeiramente fará sentido para ele. É ter objetivos com base nas habilidades e competências a quais esses sujeitos devem alcançar no final de uma semana, de um mês, trimestre ou ano. O não planejar se torna espontaneísmo, o que pode acarretar muitas lacunas na aprendizagem. É claro que o improviso, por vezes, nos traz resultados positivos. Não podemos engessar nossa prática e desconsiderar o que está latente entre os educandos, mas saber minimamente onde se quer chegar nos ajuda também a perceber o que acontece em nosso entorno. Por isso, planejar para a profissão docente é imprescindível. Tá, mas como acontece o meu planejar? Para planejar, é importante conhecer nossos currículos, verificar as habilidades e as competências necessárias para determinada idade ou determinado ciclo de escolarização. É basicamente por onde começamos, o que nos orienta, em alguma medida, algo que nos mostra minimamente por onde caminhar. Mas segui-los à risca não nos garantirá o sucesso escolar dos educandos. Precisamos ter a sensibilidade de respeitar e olhar atentamente para o que veio antes, como nos alerta Paulo Freire. Ensinar nos exige bom senso. Não é possível a escola, se, na verdade engajada na formação dos educandos e educadores, alhear-se das condições sociais, culturais e econômicas de seus alunos, de suas famílias, de seus vizinhos. Acredito que é necessário olhar, escutar, sentir o público para o qual nos direcionamos. Neste sentido, o saber do educando, o que eles pensam e já aprenderam, deve ser considerado na hora de planejar. Pensar: o que vamos trabalhar? Selecionar os conteúdos. Como vamos trabalhar? Pensar nas metodologias. Como vamos verificar a aprendizagem? Pensar nas formas de avaliação. Mas também, por que vamos trabalhar? Quais são os nossos objetivos? Qual é a função social desse conteúdo e a relevância que ele tem para o nosso educando?
Desconsiderar o que uma turma, classe, grupo ou comunidade já sabe, ou até mesmo que não sabe, é desconsiderar o que veio antes. É pensar num sujeito ideal e não de fato real. É negar o que verdadeiramente se apresenta. É fazer da escola um lugar de transmissão de conhecimento e não de troca. Penso, portanto, que o ponto de partida do planejamento deve ser nosso educando. Quem eles são? Quais são ou foram suas vivências? Quais habilidades e quais competências desenvolveram nos anos anteriores nas suas trajetórias escolares? Ainda sobre a questão de ensinar utilizando o bom senso, Paulo Freire diz: não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-se, a sua identidade fazendo-se, se não se leva em consideração as condições que ele vem existindo, se não se reconhece a importância dos conhecimentos feitos com que chegam à escola. O respeito, devido à dignidade do educando, não me permite subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele traz consigo para a escola. Não podemos pensar num sujeito ideal, mas real. Aquele que idealizamos, muitas vezes, não chega em nossa sala de aula. Acredito que na maioria das vezes. É necessário verificar o contexto em que o nosso educando está ou esteve inserido. E, com isso, buscar articulação entre o currículo e a realidade posta. Acredito que assim é possível ter uma prática que leve o sujeito a aprender o conhecimento construído socialmente e culturalmente, de uma forma significativa, permitindo, assim, que nossos educandos interfiram, principalmente, na realidade em que vivem. Pensando, então, nesse sujeito, trago para reflexão o período pandêmico. Durante a pandemia, as escolas pensaram em diferentes estratégias para alcançar seus educandos e famílias. Foi necessário analisar o contexto e elaborar práticas pedagógicas que melhor se adequassem à realidade dada naquele momento. Os recursos e as estratégias utilizadas já são de conhecimento da maioria de nós envolvidos com a educação. Contudo, ressalto que foi um período de muita inquietação em nossa escola, pois era desafiador avaliar como estava acontecendo o desenvolvimento de cada sujeito, que agora contava apenas com a mediação de familiares, que na sua maioria não se sentiam capacitados em ajudar os seus filhos. O contexto escolar desse período, por vezes, não era possível planejar, a partir do que já havia sido desenvolvido pelos educandos. Mas quero me ater no retorno ao ensino presencial. Esse contexto pandêmico interferiu consideravelmente nos planejamentos didáticos atuais, e ele não pode ser desconsiderado, e não poderá ser por um bom período de tempo. Uma experiência histórica que afetou muito a trajetória escolar de muitos educandos. Se ensinar já exigia bom senso, agora nem preciso falar. O que era pensado para cada ano do segmento escolar precisou e ainda precisará ser repensado a todo momento. O trabalho docente se tornou ainda mais desafiador, pois se antes tínhamos turmas heterogêneas, hoje essa característica se acentuou. Olhar para o previsto no plano anual e ir dialogando com a realidade do educando se tornou ainda mais necessária. Agora é olhar cuidadosamente para a realidade, para os saberes dos educandos e pensar de que forma podemos fazer para que eles avancem. Uso muito a palavra sondagem em minha prática profissional, um termo muito utilizado nas turmas de alfabetização. Mas o que é isso, né? É verificar o conhecimento de um sujeito e, a partir dele, pensar em metodologias e em conteúdos que permitirão a progressão na aquisição da linguagem escrita. A vida prática e os saberes do estudante alteram o planejar e o fazer docente. É avaliar para planejar. É pensar no contexto, na realidade. É olhar para o sujeito da aprendizagem com cuidado. A avaliação num processo educativo já não pode ser vista como uma simples forma de verificação da aprendizagem, mas sim como um meio de refletir em como continuar a caminhada. Não posso avançar em um conteúdo dito do 5º ano se tenho ciência de que 1, 2
ou 10 educandos não consolidaram habilidades que deveriam ter sido atingidas no 4º ano ou 3º ano, quando ainda eram acompanhadas apenas pelos seus responsáveis. Se não tenho esse cuidado, não estou fazendo o que Paulo Freire nos sugere, uma reflexão crítica permanente sobre minha prática, através da qual vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os educandos. Para este período, fica a experiência de que, para planejar, é fundamental estar atento ao que se pretende a longo prazo, mas principalmente ter claro de onde é possível partir por meio da avaliação. É saber previamente o que os meus educandos já conhecem, já desenvolveram. Então, não basta ao professor conhecimento científico. Exige-se dele, neste momento, saber o que os seus educandos já sabem. E assim, recuar para poder avançar. No episódio de hoje, tivemos a alegria de receber como convidada a professora Natália Fortunato, que atua desde 2020 na Rede Estadual de Ensino, na Escola de Educação Básica Professora Laurita Dutra de Souza, localizada em São José. A professora Natália abordou o tema do planejamento escolar, considerando o importante saber pedagógico ensinado por Paulo Freire na obra Pedagogia da Autonomia, qual seja, ensinar exige respeito à autonomia de ser do educando. Edição por Lisiane Souza, estudante do curso de Pedagogia da UFSC, monitora da disciplina de Didática. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse podcast, fique atento aos próximos episódios e continue ousando.